Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, nós vamos resolver um curioso problema e, ao mesmo tempo, uma situação paradoxal, que é o problema do movimento de uma roda quadrada, tá certo? Na verdade, esse problema é um problema meramente acadêmico, ele consiste em descobrir ao longo de que trajetória eu posso ter o rolamento sem deslizamento de uma roda quadrada, tá certo? Então, nesta figura que vocês estão vendo aqui, eu tentei ilustrar, né, grosso modo, esta situação. Então, eu quero descobrir a equação dessa curva, né? Ou melhor, eu quero descobrir a trajetória, qual é a forma dessa trajetória que possibilitaria o movimento de rolamento dessa roda quadrada, né? Sem deslizamento, tá bom? Bom, essa videoaula eu vou me basear em dois artigos do American Journal of Physics, Square Wheel e The Square Wheel Revisited, tá certo? Então, pessoal, para adiantar aqui a nossa aula, eu já fiz então esses dois desenhos previamente e olhando com mais cuidado e mais detalhes, né? Olha só, aqui eu representei então uma parte dessa trajetória, né, dessa curva. Nós vamos já descobrir que trajetória que é essa, que curva que é essa. E aqui então eu desenhei uma parte, né, dessa roda quadrada. Eu estou supondo que ela tem lado 2A, tá certo? E aí aqui, pessoal, eu desenhei o ponto de tangência da roda com a curva, o ponto C, tá bom? A é o centro da roda. Aqui eu liguei, né, o centro da roda com esses dois vértices. Notem que eu projetei esse ponto aqui na perpendicular. Isso é a altura desse triângulo, tá bom? E aqui eu tenho então dois triângulos, né, isósceles, tá bom? Aqui é A, então aqui é 2A, então aqui é A e aqui é A, tá certo? E esse lado aqui seria então A raiz de 2, né, a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto B, tá bom? Vamos já colocar isso aqui, que a distância de A até B é A raiz de 2, né? Bom, e aí o que eu fiz? A variável do problema aqui, pessoal, o parâmetro que vai variar ao longo do movimento é esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, então, eu defini como sendo o ângulo entre a distância, a reta, né, que passa entre A e C, tá bom? Notem que esse ponto C, ele vai mudando, né, à medida que a roda vai deslizando, vai rolando sem deslizar. Então, alfa é o ângulo entre a reta AC e a reta AE, tá certo? Esse ângulo alfa será a variável, né, do problema ao longo do movimento, tá bom? O ponto C, ponto de tangência da roda com a curva, que vai mudando ao longo do tempo, ele tem coordenadas x e y, pessoal. Então, olha que curioso, a gente consegue, usando aí um pouquinho de cálculo e geometria, descobrir a relação entre y e x, ou seja, em outras palavras, eu consigo descobrir a equação dessa curva, tá bom? A gente vai ver que é um procedimento, na verdade, no fundo, bastante tranquilo, bastante simples, né? Então, inicialmente, no primeiro momento, nós vamos descobrir, com a ajuda da geometria e do cálculo, né, a equação dessa curva, e aí depois a gente vai analisar a física do problema. Por exemplo, determinar a relação entre a velocidade de translação do centro de massa dessa roda e a velocidade angular de rotação. Também nós vamos encontrar a expressão da energia cinética total, encontrar a equação de movimento dessa roda e, finalmente, escrever as expressões das forças, né, no ponto de contato da roda com a trajetória, que é nesse ponto C aqui, né, que a gente vai ter a força normal e a força de atrito, né? Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Então, inicialmente, né,
a distância aqui de A até E, né? Isso aqui é a altura desse triângulo, tá? Isso, então, é igual a A, tá bom? A é a metade do lado, né? Essa distância aqui é a metade do lado da roda quadrada. Ok? A distância de A até B é a raiz de 2, tá certo? E esse ângulo alfa, né, ele varia, pessoal, ele vai compreender, ele vai estar situado no intervalo né, de menos 45 até mais 45, tá bom? Então, o intervalo de valores aí para alfa, né, é menos π sobre 4 até π sobre 4, tá legal? À medida que a roda vai rolando sem deslizar, tá bom, pessoal? Na situação inicial, olha só, eu vou então colocar o ponto B aqui na origem, tá bom? Numa situação inicial, o ponto B ele está na origem, tá legal? E se a roda rola sem deslizar, então eu posso dizer que a distância de B até C é igual ao comprimento de arco OC, tá bom? Vamos escrever isso, né? Então, se B coincide com a origem, inicialmente, a distância de B até C, isso coincide, né? Com o arco OC, tá legal? Coincide com esse arco OC aqui. Bom, agora, por onde que nós começamos esse problema? A gente começa, então, notando aí, olhando para a geometria do problema, pessoal. Ao longo do movimento, o que que acontece? Então, quando o ponto B está aqui na origem, então, quando a roda está, né, nessa configuração, o que que acontece? A distância de A até C mais de C até D, isso é igual à distância de A até B. Quando esse ponto A está aqui no eixo Y, né, então, essa é a distância AB, e essa distância AB aqui, tá? É a soma de A com E mais... de A com C mais de C até D. Então, essa é a relação pela qual a gente vai iniciar a resolução do problema, tá bom? Então, a distância AB mais a distância de A até B, isso é igual à distância de A até C mais a distância de C até D, tá legal? Muito bem. Ora, quem é a distância de A até B? Tá bom, pessoal? Aqui, perdão, aqui não é AB, aqui é AE. A distância de A até B é A raiz de 2. Então, vamos lá. Isso aqui é A raiz de 2, e isso é igual de A até C, né? Notem que de A até C, A até C é o cateto adjacente a esse triângulo retângulo aqui, de hipotenusa A, né? Então, esse cateto adjacente é a hipotenusa dividido pelo cosseno de alfa. Então, A até C, isso é A dividido pelo cosseno de alfa mais CD, pessoal. CD é a minha altura Y, tá legal? Muito bem. Então, essa é a relação, tá, que nós vamos usar para determinar, então, a equação dessa curva, tá certo? Essa relação de x com y. Bom, essa expressão, então, é para a roda quadrada, e agora a gente vai precisar de uma relação, né, que conecta isso com a curva, tá certo? O segredo está aqui nesse ângulo alfa, né? Esse cosseno de alfa. Esse ângulo alfa aqui, pessoal, se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, é igual a esse ângulo aqui, tá? Então, esses ângulos são iguais, né? Esse ângulo aqui também vale alfa. E notem que esse lado da roda, como está tangenciando a curva no ponto C, olha que interessante, então, eu posso usar o cálculo, né? E eu sei do cálculo diferencial que a inclinação dessa reta tangente é a derivada, né, dessa função nesse ponto C em específico, em particular. Então, por outro lado, eu sei do cálculo que a tangente do ângulo alfa
tá certo? A tangente de alfa é, então, a inclinação da reta tangente, é a derivada da curva y, da função y, em relação a x, tá certo? Muito bem, e aí então eu vou tentar conectar isso aqui, né, esse cosseno de alfa com essa derivada, tá certo? Como que eu faço isso? Primeiro, pessoal, vamos colocar esse cosseno aqui para cima. Eu vou escrever isso aqui então assim, a raiz de 2, isso é a vezes o inverso do cosseno, é a secante, tá certo? De alfa, né, mais y. E da trigonometria eu sei que a secante ao quadrado de um ângulo é 1 mais a tangente ao quadrado daquele ângulo. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso, inicialmente, eu vou passar esse y subtraindo e esse a dividindo. Eu quero isolar a minha secante de alfa, tá bom? Secante de alfa, então, é igual a raiz de 2 menos y dividido por a, tá certo? Ou seja, eu vou elevar ao quadrado isso, secante ao quadrado de alfa, isso é raiz de 2 menos y sobre a elevado ao quadrado. E agora aqui eu uso o fato de que isso aqui é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de alfa, ou seja, 1 mais, né, dy dx ao quadrado. Né? A tangente de alfa é a derivada de y, da função y, com respeito a x. Tá legal, pessoal? Bom, então aqui eu posso passar esse 1 subtraindo, né? Tiro a raiz quadrada. Vamos já aproveitar e fazer uma mudança de variável aqui, tá? Que vai ser pertinente. Eu vou chamar esse termo entre parênteses, raiz de 2 menos y sobre a. Eu vou chamar de u, tá bom? Eu vou introduzir a variável u. Aqui eu vou ter que mudar a variável aqui também, né? dy dx, então eu vou ter que escrever du dx, tá certo? Se eu derivar isso aqui, eu tenho então menos 1 sobre a dy dx, e isso vai ser então o meu du dx, né? Quer dizer que o dy dx é menos a du dx, tá certo, pessoal? Vamos lá, então a partir desta expressão, eu posso concluir então o seguinte, u ao quadrado, né? Isso aqui é u, vou passar esse 1 subtraindo, menos 1, já extraindo a raiz quadrada, isso é dy dx, tá certo? Só que dy dx, notem que é menos a du dx. Então, menos a du dx, que é o nosso dy dx, isso é a raiz, tá certo? Raiz quadrada de u quadrado menos 1, tá legal? Bom, e agora eu vou então resolver, né, esta equação diferencial, bastante simples, trivial. Eu vou separar as variáveis, então eu tenho o seguinte, pessoal, eu vou ficar com du sobre raiz quadrada de u ao quadrado menos 1, tá? E isso aqui vai ser, então, menos 1 sobre a dx, né? Menos 1 sobre a vezes dx. O dx vai para lá, o a passa dividindo, tá bom? É uma equação, então, bastante simples, né? E eu posso integrar ambos os lados dessa equação. Se eu integrar, então, o a não depende de x, né? Aqui, pessoal, eu vou integrar o x, então, de 0 até um x qualquer, né? Um x arbitrário, de 0 até x. Aqui, a rigor, né, eu devo colocar uma linha aqui para não confundir com o limite de integração. E aqui também, ó, mas cuidado, né? Quando o x vai de 0 até x, o y, então, vai de 0 até y, tá? Mas aqui, como é na variável u, então, quando o y é 0, o u inicial é raiz de 2, tá? Então, aqui a integral, ela vai da raiz de 2 até um u qualquer, tá bom? Aqui eu vou colocar novamente a variável u', tá certo?
Bom, pessoal, e aí, essa integral aqui é a integral de du sobre raiz de u ao quadrado menos 1. Isso está tabelado, tá bom? Essa integral aí, ela dá origem à função inversa do cosseno hiperbólico, tá certo? Então, isso é o cosseno hiperbólico inverso, né? De u, tá bom? Isso diz raiz de 2 até u, e isso é menos 1 sobre a vezes x de 0, x', né? De 0 até x, tá bom? Vamos então substituir os nossos limites de integração. Isso aqui eu posso apagar. Essa relação aqui, pessoal, eu vou guardar, tá? Porque nós vamos precisar dela mais tarde. Essa relação aqui eu vou escrever aqui do lado. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que o a raiz de 2 é a sobre cosseno de alfa mais y, tá bom? E eu chamei o u, né, de raiz de 2 menos y sobre a, então, de u. Raiz de 2 menos y sobre a, tá certo? Bom, substituindo então os nossos limites de integração, nós temos o seguinte: cosseno hiperbólico inverso de u menos o cosseno hiperbólico inverso raiz de 2, limite inferior. E isso é igual a menos 1 sobre a vezes x. Tá legal? Isso aqui é uma constante, né? Eu vou chamar isso aqui de uma constante k, tá legal? E, portanto, o cosseno hiperbólico inverso de u, isso é, então, menos 1 sobre a vezes x mais essa constante k. Vamos isolar aqui o nosso u. Então, o nosso u, portanto, vai ser o cosseno hiperbólico de k menos 1 sobre a vezes x. Tá legal, pessoal? Tá aí a nossa expressão de u, né? U é o cosseno hiperbólico desse termo, tá? Vamos voltar na variável inicial. Então, o u lembrem que ele é raiz de 2 menos y sobre a. E, portanto, raiz de 2 menos y sobre a, isso é o cosseno hiperbólico de k menos 1 sobre a vezes x, o que nos dá, então, finalmente, a nossa equação da nossa curva y em função de x, né? Eu vou passar esse termo para cá e esse cosseno para cá, e esse a multiplicando, então vai ficar a vezes raiz de 2 menos o cosseno hiperbólico de k menos 1 sobre a vezes x. Tá certo, pessoal? Deixa eu fechar mais um parênteses aqui. Olha só, então está aí a nossa equação, tá? A equação da nossa curva. Olha que curioso isso. E pasmem, né? Que curva que é essa, pessoal? Essa curva, né, nada mais, nada menos é do que a nossa já conhecida curva catenária. Olha que curioso isso. É a catenária. Aqui no nosso canal eu tenho 2 videoaulas, tá? Em que eu trato dessa curva interessante, que é a catenária. Eu exploro a geometria, né, o cálculo e também a física do movimento em curvas ao longo dessas curvas que são as catenárias, tá bom? Aqui é negativo, né, porque a catenária ela é voltada com cavidade para baixo, né? Se fosse para cima, aqui seria positivo, tá bom, pessoal? Então, essa curva, a catenária, então, possibilitaria o movimento de uma roda quadrada, né, de lado 2A, rolando sem deslizar, tá certo, pessoal? Bastante curioso, então, né, esse problema, tá certo? O curioso é que quando a roda ela gira, né, em 90 graus, quando ela dá um quarto de volta, tá certo? O que acontece? A roda quadrada ela retorna na configuração inicial, né? Exceto
uma diferença, exceto que o seu centro de massa, ele translada uma distância d, tá bom? Essa distância d é quando aí o y é igual a zero, né? Se eu fizer y igual a zero e achar o x, eu vou achar aí 2k vezes a, tá bom? Então, o ponto C aqui, quando ele está bem no vértice aqui da catenária, ele transladou k vezes a, tá bom? E aí, mais um Ka, ou seja, 2Ka, a roda, esse vértice estará nessa posição aqui, tá bom? Ou seja, a roda retorna à sua configuração inicial. Tudo bem, pessoal? Bastante interessante. Então, essa foi a primeira parte, né? Apenas geometria e cálculo desse problema. E agora a gente vai explorar um pouquinho a física desse problema. Inicialmente, vamos olhar aqui para a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, né? A velocidade de translação do centro de massa. Essa relação, pessoal, V igual ômega vezes R, a velocidade, né, como sendo o produto da velocidade angular pelo raio, né, não faz sentido, porque essa distância de A até C aqui, ela vai mudando. Então, como a distância de A até C vai variando, essa relação ela deixa de ser válida, tá bom? A velocidade de translação do centro de massa, né, é a derivada da posição x, né, do ponto C, em função do tempo, tá bom? E então eu gostaria de descobrir, né, qual é a relação entre ômega e v, tá certo? Vamos começar com a expressão de ômega. A velocidade angular dessa roda é a taxa de variação desse ângulo alfa no tempo, né? Então é d alfa dt, tá legal? Para a gente conectar ômega com v, eu precisaria aqui de um dx dt. Então aqui eu vou usar a regra da cadeia. d alfa dt é a derivada de alfa com respeito a x, vezes a derivada de x com respeito ao tempo t. dx dt é v, então ômega é d alfa dx vezes v. Tá legal, pessoal? Muito bem. Agora, eu preciso, então, descobrir quem que é esse d alfa dx. Como que alfa varia, né, à medida que o x varia, tá certo? Bom, eu posso descobrir isso lembrando o seguinte, né? Lembrem, pessoal, que a derivada de y com respeito a x, né? Isso é o quê? Isso é a tangente de alfa, tá legal? Isso é a tangente de alfa, né? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso derivar, eu vou derivar então, né, quem que é esse dy dx? Vamos derivar esse dy dx aqui. Vamos derivar isso aqui. Então, se eu derivar isso com respeito a x, né, esse 1 sobre a menos 1 sobre a sai. Então, cancela esse menos, fica 1 sobre a vezes a, cancelou a. Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, isso aqui simplesmente ficará seno hiperbólico de k menos 1 sobre a vezes x, tá bom? Isso é a derivada e isso aqui, então, é a tangente de alfa, tá bom? E agora, pessoal, o que eu posso fazer? Vamos derivar novamente isso aqui. Eu vou derivar agora a tangente de alfa, tá? A tangente de alfa, porque eu preciso de d alfa dx, certo? Vamos derivar, então, essa expressão com respeito a x. Então, olha só, a derivada da tangente de alfa com respeito a x, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Eu vou escrever a secante ao quadrado como o inverso do cosseno ao quadrado de alfa, d alfa dx, tá bom? E isso é igual à derivada disso aqui com respeito a x, né? Isso vai ser menos 1 sobre a
a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Tá legal? E agora, o que eu posso lembrar? Eu posso lembrar, pessoal, que o U, tá? O U, ele é a raiz de 2 menos y sobre a, né? Dessa relação aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que o U, que é raiz de 2, né, menos y sobre a, isso é 1 sobre o cosseno de alfa. Ok? Isso é o inverso do cosseno de alfa. Porque aqui eu tenho, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui é 1 sobre u ao quadrado. Tá legal? E esse termo aqui, ó, cosseno hiperbólico, né? Cosseno hiperbólico de k menos 1 sobre a tá aqui. X tá aqui. Isso aqui é o u. Tá? Então, esse termo aqui, ele é o u. E esse termo aqui é 1 sobre u ao quadrado. Tá? E aí, o u, eu sei que é o inverso do cosseno de alfa. Tá? Então, a partir disso, eu consigo descobrir quem é dα dx, tá legal? Então, dα dx, isso vai ser igual, então, a... Isso aqui é 1 sobre u ao quadrado, vou passar multiplicando. Então, menos 1 sobre a, né? U ao quadrado. E aqui, pessoal, esse cosseno... esse cosseno hiperbólico, ele é o próprio u, tá certo? Então isso aqui, não, aqui não pode ficar assim, né? Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Tá. 1 sobre isso, 1 sobre o cosseno ao quadrado, perdão, aqui que está o erro, né? Não é 1 sobre u ao quadrado. 1 sobre cosseno de alfa é u. Então isso aqui é u ao quadrado, tá? Então vou passar u ao quadrado dividindo isso. Aqui é u. E agora sim, vai ficar então menos 1 sobre a vezes 1 sobre u, tá? Mas 1 sobre u, isso é o próprio cosseno de alfa, tá certo? Então, olha só, essa é a relação que eu gostaria de chegar, tá? 1 sobre a menos 1 sobre a vezes o cosseno de alfa, isso. Esse é o nosso dα dx, tá certo? Bom, e aí então eu consigo escrever a relação entre ômega e v, tá legal? Vamos apagar aqui essa parte. E eu vou então escrever, eu vou usar então essa relação, ômega igual a dα dx, que é menos 1 sobre a, vezes cosseno de alfa vezes v, tá certo? Ou seja, né, ômega vezes a, isso é menos v vezes cosseno de alfa, tá legal? Tá, só que o ômega, pessoal, ele... v cosseno de alfa, né? Não, mas ali tem um menos ainda, que eu perdi um sinal de menos. Sim. Aqui, ó, veja o seguinte. Aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Menos 1 sobre a. Sim. Na definição de ômega, o que acontece? Na definição do ômega, pessoal, eu esqueci de colocar o menos, tá? Porque a velocidade angular é o negativo, né? Aqui, ó, é o negativo da derivada do ângulo alfa com respeito a x. Porque à medida que a roda vai transladando, esse ângulo alfa ele vai diminuindo. Depois, no sentido contrário, ele vai aumentando, tá? Então, essa derivada ela é negativa, ok? Então, aqui eu tenho que colocar um menos, né? Também. Então, aqui fica positivo, tá bom? Então, tá aqui a relação entre
ômega e v. Tá? Notem que a velocidade angular depende da velocidade de translação do centro de massa, mas também depende do ângulo alfa. Tá legal, pessoal? Então, bastante interessante essa relação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a expressão da energia cinética total, né, dessa roda quadrada, tá legal? Antes, deixa eu organizar algumas coisinhas aqui. Essa equação aqui eu não posso apagá-la. Então, eu vou escrever a equação aqui, y igual a vezes raiz de 2 menos cosseno hiperbólico k menos 1 sobre a vezes x, tá bom? Onde o u, né, não esqueçam, ele é esse cosseno hiperbólico aqui, tá? Muito bem. Então, vamos agora ver como que a gente pode escrever a expressão da energia cinética dessa roda quadrada, tá legal? Bom, então, pessoal, vamos lembrar aqui, inicialmente, né, a energia cinética total, então, é a soma da energia. A roda quadrada, vamos supor, tem uma massa m, então, energia cinética de translação mais energia cinética de rotação, tá bom? Nós precisamos encontrar qual é o momento de inércia dessa roda quadrada em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, tá bom? Para encontrar isso, então vamos lá, vamos relembrar aqui rapidinho o cálculo, né, desse momento de inércia. Então aqui a roda tem lado 2A, então aqui é mais A, aqui é menos A. Vou pegar um elemento, né, de massa dessa roda quadrada, de espessura 2x, aqui é o centro da roda, esse elemento dista, então, uma distância x, tá? Então, cada elemento aqui é uma barrinha, né? É uma barra, tá? E aí, cada elemento, então, de momento de inércia, tá? Dessa barra, lembrem que isso é 1 sobre 12 vezes a distância, né? O tamanho dela, 2A ao quadrado vezes dm, tá certo? 1 sobre 12 ml ao quadrado. Lembrem, né, que isso é o momento de inércia de uma barra, tá certo? Bom, eu preciso então somar todos esses momentos, todos esses elementos, tá bom? E eu preciso calcular em relação ao centro de massa. Então, pelo teorema de Steiner, o momento de inércia, deixa eu escrever aqui, ó. Momento de inércia em relação ao centro de massa, né, dessa placa, isso é, então, esse momento de inércia, 1 sobre 12, 2A ao quadrado dm, mais a distância ao quadrado desse elemento, né, que é x ao quadrado, vezes dm. Isso pelo teorema de Steiner. Tá bom, pessoal? Vamos descobrir, né, quem é o elemento de massa dm, tá certo? Esse elemento de massa, então, né, é a densidade da placa vezes o elemento de área, né, é dA. Então, a densidade da placa é a massa total, né, dessa roda, m, dividido pela sua área, que é 2A vezes 2A, 4A ao quadrado. E ainda vezes o elemento de área do elemento, que é 2A vezes dx. Tá bom? Esse elemento de massa, portanto, se escreve como m sobre 2A vezes dx. Tá legal? E agora eu posso integrar, então, essa expressão e obter o momento de inércia total da minha roda quadrada de lado 2A, né? Em específico. Então, isso vai ficar assim, pessoal. Integral, deixa eu escrever primeiro aquele termo, aqui fica um 4A ao quadrado, tá bom? Fica então 1/3 de A ao quadrado, vezes dm, tá? dm então é m sobre 2A vezes dx, vou colocar o dx em evidência, mais
x ao quadrado vezes m sobre 2a vezes dx. Tá bom, pessoal? A minha integral é em x e para contemplar a placa toda, o x tem que variar de menos a até mais a. Tá legal? Então, bastante tranquilo, né, esse cálculo. Então, isso vai ficar integral de m sobre ma sobre 6, tá certo? Mais m sobre 2a vezes x ao quadrado, tá bom? Dx, integrado de menos a até mais a. Bom, então vamos efetuar essa integral. Isso vai ficar, então, ma sobre 6 vezes x, né? De menos a até mais a, mais m sobre... Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Então, vai ficar m sobre 6a, x ao cubo, de menos a até a. Isso aqui vai dar, pessoal, aqui se eu substituir, né, os limites, fica a menos menos a, então fica 2a, tá certo? Então, isso vai ficar m ao quadrado sobre 3, mais, e aqui eu fico também, né, a ao cubo, então vai ficar 2a ao cubo, tá certo? Então, isso vai ficar m ao quadrado sobre 3. Ou seja, o meu momento de inércia vai ser 2 terços de ma ao quadrado, tá bom? Esse é o momento de inércia da placa. E agora eu posso, então, escrever a expressão da energia cinética, total da minha roda quadrada. Tá legal? Bom, então nós vamos ter o seguinte, a energia cinética total vai ser 1/2 mv ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes 2 terços de m ao quadrado, ômega, pessoal, né? Então, o ômega, o que eu vou fazer? O ômega, eu preciso, né, claro, substituí-lo. Não, o ômega eu vou deixar ele como está, porque daí eu vou usar o fato de que ômega A é V cosseno de alfa, tá bom? Então, A vezes ômega, né, isso é V cosseno de alfa ao quadrado, tá? Eu vou colocar o mv ao quadrado em evidência, e aí, então, a minha expressão da energia cinética vai ser 1/2 de mv ao quadrado, 1 mais 2 terços cosseno ao quadrado de alfa. Já que o ômega A, né, que é V cosseno alfa, o V eu coloquei em evidência, e aí sobrou cosseno ao quadrado, tá bom? Olha que curioso, essa é interessante, né, a expressão da energia cinética total da placa. Notem que essa energia cinética, claramente, ela depende do ângulo alfa, tá bom, pessoal? E outra coisa, né, a velocidade de translação do centro de massa, ela não é constante, tá bom? Embora o centro da roda, né, ele se mantenha numa trajetória horizontal, tá certo? Retilínea horizontal, a velocidade de translação do centro de massa, ela não é constante, tá? Depende, claro, do ângulo alfa, que vai variando aí no intervalo de menos 45 até mais 45, tá bom? Muito bem, pessoal. E outra coisa curiosa, né, que eu devo falar para vocês, a relação entre a energia cinética de rotação e a de translação, ela não é constante, né? Depende, claro, do ângulo alfa. Para uma esfera, se você fizer a relação da energia cinética de rotação pela de translação, para uma esfera, pessoal, quanto que vai dar isso, né?
Para a esfera, isso aqui é meio de 2/5 mr² vezes ômega ao quadrado. Sobre 1/2 de mv², isso dá simplesmente a razão 2/5. Isso aqui para a esfera, né? Se você fizer essa relação para a roda quadrada, essa relação não é constante, né? Se você dividir a energia cinética rotacional pela energia cinética translacional, isso vai dar, né, 2/3, dá esse termo ali, ó, 2/3 cosseno quadrado de alfa. Tá legal? Ou seja, né, quando o alfa varia de menos π/4 para mais π/4, o que acontece? Então, cosseno de π/4, raiz de 2/2 ao quadrado, isso dá meio, né? Então, ela vai variar de menos 1/3, né, para... Bom, quando o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, isso varia de 1/3 para 2/3, tá bom? À medida que o ângulo que a roda vai girando. Bom, e a partir dessa expressão da energia cinética, pessoal, eu consigo escrever uma expressão para a equação de movimento, tá, dessa roda, tá legal? Como que eu faço isso? É bastante simples. Vamos isolar aqui a velocidade. Então, notem que a velocidade V, ela é a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética sobre a massa da roda e aí, né, ainda sobre esse termo aqui, tá? Que é 1 mais 2/3 cosseno quadrado de alfa. Tá legal? E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa relação, tá, entre ômega e V para montar a nossa equação de movimento, tá bom? Eu vou ter que apagar aqui para poder escrever a equação de movimento. Então, vamos lá. A partir dessa expressão, pessoal, eu tenho o seguinte. Notem que o ômega, né? Então, o ômega é menos d alfa dt, né? Tomar cuidado que aqui o sinal da derivada é negativo, tá? Isso é, então, 1 sobre A. Eu vou passar esse menos para o lado direito, tá bom? Menos 1 sobre A, vezes V, né? V, então, é dado por esse termo aí. Eu vou escrever isso assim. Raiz de 2 vezes a energia cinética pela massa da roda e ainda vezes, né, 1 sobre a raiz de 1 mais 2/3 cosseno quadrado de alfa e aí vezes o cosseno de alfa, tá certo? Que é esse termo aí. Essa, pessoal, é a expressão, né, seria é a expressão da equação de movimento da roda. Nota que essa equação de movimento é em função aí da energia cinética total de translação da roda, tá bom? E eu devo resolver essa equação por procedimentos numéricos, já que é uma equação diferencial não linear, com a condição inicial, que em t igual a 0, né? X é igual a 0 e o ângulo alfa é 45 graus, né? π/4. Tá? π/4. Ok? E aí, uma vez, então, determinado esse ângulo alfa em função do tempo, o que eu posso fazer? Aí eu venho nessa equação aqui e calculo o y. Porque o y, notem que ele é igual, né, a raiz de 2 menos A sobre cosseno de alfa, tá bom? É assim que eu vou achar o y, usando essa expressão. E achado determinado y, aí você, usando a equação de movimento, né, aqui é a equação da catenária, eu consigo determinar o x. Aí eu venho para essa expressão e determino o valor de x, tá bom? Em qualquer instante de tempo t. E aí eu determino, portanto, né, a posição xy de um ponto, né, do ponto C, de tangência dessa roda,
com a catenária em função do tempo. Tá legal, pessoal? Bom, e para nós encerrarmos, então, essa videoaula, né? Eu quero mostrar rapidamente para vocês as expressões das forças, né? No ponto C, no ponto de contato da roda com a curva, que nós sabemos agora ser a catenária, né? Então, aqui no centro de massa da roda, nós temos a força peso, M vezes G. No ponto C, portanto, nós vamos ter aqui a força normal, tá? Força normal. E aqui, pessoal, a força de atrito, né? Esse ponto aqui, ele tende a deslizar para cá, né? E a força de atrito, então, tem esse sentido aqui. Tá legal? Eu vou chamar a força de atrito de F maiúsculo. Então, nós queremos descobrir, tá? Ficou um pouco confuso aqui o meu desenho, né? Perdão, essa força normal, ela tá nesse sentido aqui, tá bom? Ela não é no mesmo sentido do peso, na mesma direção do peso, né? Esse ângulo aqui, pessoal, a normal, ela é perpendicular, né? Então, ela é paralela a esse lado. Então, aqui é alfa, então aqui também é alfa, né? Esses ângulos são os ângulos alternos internos. Então, essa aqui é a força normal, tá bom? E é simples, né, escrever a expressão dessas duas forças, tá legal? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, porque essas expressões eu tenho aqui embaixo, e eu vou então copiar a relação aqui entre ômega e V. E eu também vou colocar aqui a expressão da energia cinética total da roda, né? 1/2 mv², 1 mais 2/3 cosseno quadrado de alfa. Bom, vamos então escrever as equações do equilíbrio, né? Aí na vertical, primeiramente para essa roda. Então, pessoal, na vertical nós temos o equilíbrio estático, né? Então, veja, a componente vertical da normal, né, para cima. Então, vai ficar m cosseno de alfa. Componente vertical da força de atrito é F seno de alfa. E isso é igual ao peso, m vezes g, né? Muito bem, bastante simples. Agora, na horizontal, o que nós temos na horizontal? Nós temos a componente negativa da normal, né? Menos m seno de alfa, componente horizontal da força de atrito, mais F cosseno de alfa, isso é a massa vezes a aceleração, né, do centro de massa dessa roda, tá legal? E além disso, eu posso escrever também a equação, né, de movimento, a segunda lei de Newton, da rotação para essa roda, tá certo? Já que tem uma aceleração angular, tem torque, né, não nulo aí. A soma de todos os torques é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular, né, dômega dt. Bom, em relação, pessoal, ao centro de massa, quem que realiza torque, né? As forças normais e a força de atrito, tá bom? Qual que é o torque da força normal? Bom, para a gente ver esse torque, o que acontece? Ó, eu vou aqui representar a reta suporte da força, essa linha, né? O braço da força é isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo 90 graus, né? Essa distância aqui é o braço da força normal, né? Em relação ao centro da roda. E isso aqui é A vezes, esse lado aqui é A, né? A vezes a tangente de alfa, tá bom? Dá o cateto oposto. Muito bem, então esse torque ele é positivo, né? A roda tende a girar nesse sentido. Esse torque favorece a roda a girar nesse sentido. Então vai ficar N vezes a tangente de alfa. O torque da força de atrito é negativo, tá bom? E esse torque da força de atrito ele é
né, simplesmente F vezes A, tá? Força de atrito, o braço da força de atrito em relação ao ponto A, o ponto A é igual ao lado A. Então, menos F vezes A, e isso é igual ao momento de inércia, né, do centro da roda, que nós já escrevemos, vezes a aceleração angular, que é dômega dt, tá bom? Bom, e aí não tem muito o que fazer mais, né, pessoal? A gente pode resolver ao mesmo tempo essas duas equações e descobrirmos aí, né, as expressões para F e para N. Vamos colocar aqui a expressão para força de atrito, né? mg seno de alfa mais massa vezes a aceleração do centro de massa é cosseno de alfa, tá bom? Expressão da força normal, né? mg cosseno de alfa menos massa vezes aceleração do centro de massa vezes o seno do ângulo alfa. Então, estão aí as expressões de F e de N, tá? Ah, mas como que eu calculo essa aceleração do centro de massa? Essa aceleração do centro de massa, pessoal, ela será determinada, então, derivando a velocidade com respeito ao tempo, tá bom? E essa derivada, né, note o seguinte, nós sabemos a relação entre V e a energia cinética. Então, esse dV dt, eu posso, pela regra da cadeia, escrever dV dx, dx dt. Perdão, ainda não é isso. dV d alfa, né, já que V, a velocidade depende de alfa, dV d alfa dt. Tá legal? d alfa dt nós conhecemos, precisamos derivar a velocidade com respeito a alfa, pessoal. Essa derivada eu vou deixar para vocês fazerem, e aí multiplicando aqui esses dois termos, eu vou obter menos 4/3 energia cinética sobre a massa da roda vezes o tamanho A, seno de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa, e ainda multiplicado por um termo que é 1 mais 2/3 cosseno quadrado de alfa elevado a menos 2, tá bom? Essa, então, é a expressão que eu posso usar para descobrir essa aceleração do centro de massa, tá bom? E aí, a partir dessa aceleração do centro de massa, eu consigo calcular as forças de atrito e força normal. E aí, eu poderia até descobrir, né, qual é o coeficiente de atrito, tá, estático, né, que eu devo ter para que o ponto C role sem deslizar ao longo da trajetória, né? A gente sabe que a força de atrito, ela tem que ter um valor aí, tem que ser maior ou igual que um valor mínimo, né? Coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, o coeficiente de atrito estático menor ou igual, aqui é menor ou igual, né? A força de atrito estática máxima. E aí, então, eu teria esse coeficiente de atrito, né, maior ou igual a F, a razão F sobre N, tá? Então, pessoal, sumarizando, o que eu faria, né? Eu faço o seguinte, eu preciso conhecer um parâmetro. Então, a grandeza conhecida seria a energia cinética, tá bom? Conhecendo a energia cinética, eu calculo o alfa, calculo então y, calculo x, e aí eu posso então calcular a aceleração do centro de massa, e com a aceleração do centro de massa eu determinaria os valores de F e de N, tá bom? Essa seria então a rotina, né, desse problema, um problema bastante curioso e interessante. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula do nosso canal, pessoal, e espero vê-los na próxima aula. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato perguntando na seção de comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado!